pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para a gente resolver um exemplo de questão de controle, tá? Essa é uma das questões da lista de Paim sobre controladores, no caso aqui para tempo contínuo. E tem muito tempo que eu vi esse assunto. Eu estou gravando esse vídeo porque alguns colegas meus mais próximos estão pegando o controle e acredito que esse raciocínio, que é o que realmente ficou na cabeça, sem ser aquilo de decorar para fazer prova, pode ajudar a você ter os insights da questão, certo? Então tá aqui a calculadorazinha do lado, para a gente poder fazer algumas contas. Tá, e vamos ler aqui. Seja o sistema de controle representado na figura abaixo. Aí tá aqui, sistema de controle. Deseja-se erro nulo, a entrada rampa unitária e que a resposta ao degrau unitário atenda às seguintes especificações de desempenho. Aí tá aqui as especificações de desempenho. Projetar um controlador C de S de modo a atender todas as especificações de desempenho. Avaliar o resultado obtido com o controlador projetado, indicando os valores estimados para sobressinal e tempo de acomodação. Explicitar os polos e zeros de malha fechada. Isso daqui serve para a gente validar o nosso projeto, né? Para saber se o que a gente fez está coerente. Tá, primeira coisa. Falou de erro nulo, você já começa a pensar em integrador, certo? Falou de erro nulo, você começa a pensar em integrador. Eu tô vendo que a minha malha direta, a minha planta, melhor dizendo, a minha planta, ela só tem um integrador, ou seja, a minha planta por si só já apresenta erro nulo para o degrau unitário. Então eu preciso aí eu tenho que ter em mente que eu preciso colocar mais um integrador, certo? Nesse meu controlador aqui, para garantir o erro nulo para a rampa, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, certo? É o lugar das raízes, certo? Por quê? O lugar das raízes mostra a movimentação dos polos no plano complexo para a gente. E, de maneira simplificada, certo? Os polos determinam o nosso regime transitório, certo? Então, se eu conseguir mover os meus polos de forma a garantir isso daqui, poxa, tamo bem, né? Tamo feliz. Então eu vou reescrever aqui, ó, a nossa planta é dada por isso daqui. Poxa, os polos já estão especificados, né? Eu quero obter os zeros, certo? Para obter os zeros, eu vou chegar aqui na minha calculadora. Só para obter os zeros, só para a gente conseguir desenhar o lugar das raízes, certo? Então vamos lá. X ao quadrado mais 3x mais 25. Isso daqui é igual a zero. Tá, então tem os valores dos meus zeros aqui, né? Então, só passando aqui para cá, eu posso escrever isso daqui como sendo S mais 1,5 menos J 4,77 e aqui S mais 1,5 mais J 4,77. Tudo isso daqui sobre S mais 5, certo? A gente fez esse passo aqui só para a gente explicitar os polos e os zeros para a gente poder desenhar o lugar das raízes, né? Então, como é que fica o lugar das raízes aqui, né? Aqui é o nosso plano imaginário.
e aqui fica o nosso plano real. Certo, então vamos lá. Eu tenho um polo aqui na origem, e eu tenho um polo aqui em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um polo aqui em menos 5, né? E eu tenho um zero em menos 1,5. Então, aqui é 1, aqui é 1,5, então menos 1,5 aqui, né? Oh, perdão, tem um zero aqui, né? E um zero aqui em 4,77. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 vai estar mais ou menos aqui. E o outro, diametralmente oposto, né? 1, 2, 3, 4, mais ou menos aqui. Certo? Então, tá aqui os meus polos e zeros. E agora a gente, como é que fica a regrinha, né, do lugar das raízes? Bom, à direita aqui eu tenho um número de singularidades ímpar, então existe o lugar das raízes aqui. E eles precisam chegar nos zeros finitos, certo? Então existe um ponto de ramificação aqui, certo? Em algum lugar, a gente pode calcular depois, mas existe um ponto de ramificação e eles vão depois caminhar para os nossos zeros. Certo? Então, a priori, esse daqui é o nosso lugar das raízes. A gente precisa agora determinar a nossa região de interesse, certo? Então a gente precisa determinar Por quê? Porque com a região de interesse a gente consegue projetar o controlador, né? Por enquanto, a única pista que a gente tem para o nosso controlador é que ele tem que ter um integrador para zerar o erro na rampa. Mas vamos fazer aqui a nossa região de interesse, certo? A nossa região de interesse é o qual? Essa aqui das especificações. Então, o nosso sobresinal tem que ser menor do que 20%. E o tempo de subida tem que ser menor do que 2 segundos. Certo? Eu esqueci a expressão para o tempo de subida, então vou dar uma pausa aqui para procurar a expressão e volto rapidinho. Pronto. Voltei aqui. Então, voltando aqui, o meu sobresinal ele é dado pela exponencial e elevado a menos eta π sobre a raiz 1 menos eta ao quadrado. Certo? Isso daqui tem que ser menor do que 0,2. E o tempo de subida, consultei aqui a expressão agora, é 2,4 dividido por ωn, nossa frequência natural do sistema. Isso daqui tem que ser menor do que 2 segundos. Certo? Ou seja, da primeira expressão, a gente tira que o nosso eta tem que ser maior do que 0,46, certo? Faça essa conta aí. E o nosso ωn tem que ser maior do que 1,2, certo? Então, isso daqui é a nossa região de interesse, certo? Para ficar mais claro até, a gente pode... Vocês lembram que esse eta aqui, né? Ele define, na verdade, um ângulo
o nosso plano complexo, né? Um ângulo beta tal que, né? Cosseno de beta é igual a eta. Portanto, o nosso beta, isso aqui dá aproximadamente vamos ver aqui o arco cosseno. Aqui. Arco cosseno 0,46, 62,6, né? E pronto, nós temos nossas regiões aqui. Certo? Então a região que a gente quer nossos polos é basicamente, né, uma circunferência de 1,2. Então aqui é 1,2 está mais ou menos aqui. Opa, perdão. 1,2 está mais ou menos aqui. Então é essa circunferência aqui, mais ou menos. O desenho não está tão bom, mas o que importa é pegar a ideia. Isso aqui é uma circunferência de raio 1,2 e um ângulo de 60 graus, mais ou menos, certo? Então, aqui se aqui é 45, 60 está mais ou menos para cá, né? Certo? Então, a gente tem que ser maior, né? Então, a nossa região de interesse é essa daqui, ó. Certo? Toda essa região aqui é nossa região de interesse. Mas a gente sabe que a gente precisa necessariamente de um integrador nesse sistema. Então vamos supor o que acontece se eu colocar um... Deixa eu apagar isso daqui para não ficar poluindo. O que aconteceria se, por exemplo, eu colocasse um novo integrador nesse sistema, certo? Vou colocar aqui de cor azul, só para a gente estudar o que acontece. Vou colocar um novo polo aqui na origem, certo? Se eu tivesse um novo polo aqui na origem, vou fazer melhor, eu vou refazer aqui as coisas. Não, acho que dá para ver aqui. Se eu tivesse um novo polo aqui na origem, eu vou desenhar esse lugar das raízes agora com uma nova cor. Vou desenhar ele de amarelo, pode ser? Opa. Amarelo, aqui tá bom? Não, não dá pra ver nada. Roxo. Ok, tá bom. Se eu tivesse um novo integrador aqui, como é que ficaria as regrinhas, né? À direita eu estou enxergando o número de singularidades par. Então, o lugar das raízes não existe aqui. Mas, a partir daqui, eu estou enxergando para a direita o número de singularidades ímpar, né? Então, o lugar das raízes, ele existe aqui. Certo? O lugar das raízes, ele existe aqui. E os outros zeros, os outros polos, perdão, eles têm que necessariamente caminhar para os zeros, certo? Então, esses dois polos aqui, eles caminham para os zeros. Notem que eles caminham com certo ângulo de partida e chegam com certo ângulo de chegada, mas o que importa é que é o conceito para a gente projetar o controle, certo? E o que é que eu enxergo aqui? O que é que eu enxergo aqui é o seguinte. Se eu coloco, se o meu CGS, ele for simplesmente um integrador, por exemplo, com ganho, né? Vou colocar aqui um K sobre S, certo? O que é que eu estou vendo? Eu estou vendo que um dos meus polos, ele vai para menos infinito, beleza? E os outros, eles entram na minha região de interesse, né? Eles entram na minha região de interesse, essa região aqui, né? Interesse. Eles entram na região de interesse e beleza. E se eles ficam aqui, por exemplo, eles ainda vão ter influência do zero. Mas mais do que isso, percebam como é mais legal. Se eu der um ganho muito grande, né? Se eu dou um ganho muito grande, os meus polos, eles vão chegar exatamente no meu zero, né? Ou seja, eu não vou ter influência de zero no meu sistema. Então, no infinito, por mais que o meu sistema tenha 2 zeros e 3 polos, que seria o caso aqui,
Os zeros e polos vão se cancelar e meu sistema vai se comportar como um sistema de primeira ordem, simplesmente, certo? Então, o projeto é basicamente esse. A questão podia ser mais complexa, mas o conceito é basicamente esse. Então, o que a gente conclui do lugar às raízes, né? Então, do lugar às raízes, basta que C de S seja igual a K de S com K com K muito grande. Ah, mas o que é muito grande? Pô, esse muito grande você pode arbitrar um valor e depois calcular os polos e zeros para ver se faz sentido, certo? Como isso aqui é uma questão, né? Mas vamos ser um pouquinho assim digno com a realidade. Vamos colocar um K igual a 250. 250 tá bom, né? Se K for igual a 250, os polos, né, podem ser calculados como 1 mais K sobre S vezes a nossa planta, né? S ao quadrado mais 3S mais 25 sobre S mais 5 igual a zero, certo? Daqui vou dar nossos polos, né? Então, os nossos polos vai dar o seguinte conjunto para a gente. Vamos calcular aqui, certo? Então, ficaria 250 vezes x ao quadrado mais 3x mais 25. Opa. Tudo isso daqui sobre x vezes, abre parêntese aqui, x. Olha, ali ficaria um x ao quadrado aqui, né? Perdão. Cadê? X ao quadrado vezes x mais 5. Isso daqui igual a zero. Faltou o 1 aqui, né? E a gente percebe que os nossos polos eles estão situados. 1 está em menos 252,12 e os outros dois estão em menos 1,438, mais ou menos J 4,766, né? Então a gente tá e quanto mais a gente aumenta aqui, né, mais esses caras aqui vão ficar próximos dos nossos zeros, né? Que os nossos zeros era menos 1,5, mais ou menos J 4,77 e mais ainda o nosso sistema vai se comportar como primeira ordem, certo? E agora eu vou cortar o vídeo para a gente fazer essa simulação no XCOS, certo? Então é isso, pessoal. Vou cortar o vídeo agora para a gente finalizar, validar nosso projeto no computador. Pronto, pessoal, voltando. Eu falei que ia fazer no XCOS, mas quem é que eu tô querendo enganar, né? Essa altura do campeonato, todo mundo tem um MATLAB aí.
no computador, eu ia optar por fazer no XCOS, porque eu queria argumentar que é estranho a UFBA passar atividades no MATLAB Simulink, sendo que a UFBA não tem a licença do MATLAB desde 2008, acredito eu. Mas tá, pessoal, o sistema já está montado aqui no Simulink. Mas antes eu quero falar qual que é a importância, tá, desse tipo de vídeo. E por que, que essa questão ela pareceu ser mais simples do que poderia ser para algumas pessoas. O que acontece é o seguinte, quando a gente está estudando o controle no livro, a gente acaba a gente acaba por aprender da seguinte forma, certo? A gente acaba por aprender da seguinte forma. A gente tem um, uma planta, certo? E a gente tem especificações transitórias e a gente tem especificações em regime, né? Em regime permanente, certo? Então, como a gente tem especificações de duas naturezas, né, a gente entende que o problema ele é separado. Ah, eu tenho uma especificação de natureza transitória, eu tenho especificação de regime permanente. Né? Uma eu estou olhando para o meu KP, KV, KA, certo? Uma eu estou olhando para o meu KP, KV, KA, e na outra eu estou olhando, né, o que acontece no meu transitório. Então, eu estou olhando o meu tempo de estabilidade, eu estou observando o meu sobressinal, tempo de subida, enfim, etc. Sabe? E para a gente corrigir esse tipo de especificação, né, para a gente esse tipo de especificação, os livros eles trazem uma generalidade de controladores chamados controladores em avanço. E aí aqui tem várias topologias, várias formas de projeto, mas beleza. O fato é, existe uma classe de avanço com diversas topologias, diversos métodos de você projetar. E a mesma coisa para o regime permanente. Existe uma classe chamada atraso, que genericamente corrige o seu regime permanente. E também existem as combinações, né? O avanço-atraso, né? E aí, a partir daí, você pode tirar o PID, enfim, etc. O fato é, o fato é, isso daqui não é tão eficiente assim, tá? Porque esses dois problemas, eles não são especificidades tão separadas, certo? Pode ser que você consiga corrigir o avanço e depois você argumenta que o seu atraso ele não vai degenerar a sua resposta que você já corrigiu no avanço. Mas pode ser que sim. Então só isso já é algo ruim para você. A outra coisa é que o atraso você trabalha com polos e zeros próximos da origem, justamente para você não impactar a resposta transitória. E quando isso acontece, cara, se o seu polo que você acrescenta e o zero que você acrescenta, eles não são devidamente atenuados, certo? Em malha fechada, a chance de você instabilizar o seu sistema é muito grande, certo? A chance de você instabilizar o seu sistema é muito grande. O que isso significa? Se essa questão fosse dada para um marinheiro de primeira viagem, ele vai ver lá, poxa, a questão está me pedindo especificações de natureza transitória e está me pedindo especificações de natureza permanente. Poxa, então o que eu ouvi no livro? Ah, eu vou projetar um avanço e depois vou projetar um atraso. Cara, muito provavelmente seu sistema vai estar instável ou não vai, você não vai conseguir pegar as respostas em regime transitório que você gostaria. Então, o espírito dessa questão é, antes de tudo, você vai olhar puramente para o lugar das raízes. E quando você olhar puramente para o lugar das raízes, você vai raciocinar quais polos e zeros, né? Quais polos e zeros eu devo alocar para que eu gere um novo lugar das raízes e esse sim tenha uma região, né? A região desejada, certo? Então, o modelo de pensamento que você tem que ter para uma questão de controladores com lugar das raízes é essa.
Você vai olhar o lugar das raízes puro e você mesmo vai abstrair, vai refletir quais polos e quais zeros você aloca para gerar uma região que você quer, certo? Esse é o processo de design do controlador. Você vai olhar para um LR e você vai ver como você gera a sua região. Nesse caso, a gente conseguiu gerar a nossa região com apenas um polo. Né? A gente colocou um integrador e a gente viu que varia no ganho. Esses polos cancelam zeros, mas nem sempre é assim. Mas você tem que ver se isso é uma possibilidade, certo? Antes de você partir para topologias prontas, certo? Enfim, isso posto, vamos ver aqui o sistema no MATLAB, tá? Já está simulado, né? A gente vai ver aqui a rampa. Opa, tá aqui a rampa, né? É óbvio que a rampa vai estar zerada, né? O erro, mas a gente vai dar um zoom aqui só para assim averiguar, né? Só para o vídeo ficar completinho. Então a gente vê aqui que, poxa, no fim dos 10 segundos, a, a diferença tá aparecendo na. Nem vou contar isso aqui, na enésima casa decimal, né? Então, obviamente que no infinito isso aqui é exatamente zero. Tá, legal. E vamos ver o degrau aqui agora. Deixa eu colocar na escala. Tá aqui o degrau. Então a gente vê, por exemplo, que tem um overshoot bem pequenininho, né? E ele tá, enfim, vai ter erro nulo, obviamente, porque tem ao menos um, um integrador na malha aberta. E a gente vê que tem, não é um primeira ordem tão purinho assim, né? Não é tão purinho assim porque a gente tá vendo que tem umas oscilaçõezinhas bem pequenas, né? Pô, oscilação aqui, porra, indo para zeros acima ainda, né? De 0,095 aqui, um pouquinho abaixo, né? E só para curiosidade, vamos colocar assim o nosso ganho ainda mais alto para a gente ver que essa resposta vai colar ainda mais, né? Ele vai, enfim, vai ter oscilação menor, né? Talvez ele tenha um overshoot maiorzinho, mas vamos ver aqui. Tá, então aqui a gente tá vendo que, porra, cara, não tem. É praticamente um primeira ordem com overshoot nulo, né? O overshoot aqui está no abaixo de 0,2%, né? E a gente vê que, pô, praticamente, praticamente não, né? Não tem oscilação, né? Então, enfim, é engraçado de ver que, poxa, você com um sistema aqui com três polos, dois zeros, isso aqui efetivamente para todos os fins é um sistema de primeira ordem, assim, puro, né? Então, é uma beleza que você consegue observar fazendo o projeto no lugar das raízes. E claro, né, quando o ganho aqui é bem infinito mesmo, só vamos fazer o teste aqui, né? Ele vai ser literalmente um primeira ordem, né? Só, enfim, só a título de curiosidade, né? No caso aqui, o overshoot dele ficou bem grande, né? É engraçado, né? Ficou, porra, grande não, né? Ficou acima do 0,3, 0,4%, é isso? É. Ah, não. Ficou altinho mesmo, né? Hum, é, ficou quase 20%. Engraçado isso, né? Cabe fazer um estudo à parte, né? Do porquê, mesmo com zeros, enfim, quase perfeitamente cancelados, ele segue tendo um overshoot. Mas é isso, pessoal. Opa! A ideia de projeto é basicamente essa. Você olhar o lugar das raízes e você mesmo fazer seu design. Tá aqui o gabarito. E é isso. Até a próxima.